Olá. Olá, boa tarde, todos e todas, testando aqui. Alô, testando, boa tarde. Estamos aí ouvindo. Oi, boa tarde, agora sim. Boa tarde, todos e todas. Vamos dar início aqui à nossa segunda edição do ciclo de debates online, a pesquisa em jornalismo em tempos de Covid-19. Esse é o segundo volume da iniciativa da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJOR. Nessa edição, a gente vai tratar de um tema muito importante, ética jornalística e desinformação em tempos de pandemia. E a gente tem dois convidados aí muito importantes para o campo do jornalismo, o Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Silvia Moretson, a professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, e hoje atuando com pesquisas na Universidade do Minho, em Portugal. A gente vai receber perguntas dos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, né? E vamos dar sequência ao debate. Vou apresentar um pouquinho os nossos dois convidados. O Rogério Cristofoletti é professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq. Cristofoletti coordena atualmente o programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2009, criou o Observatório da Ética Jornalística, o conhecido e popular Objetos, e desde então é um dos seus líderes. A outra debatedora, Silvia Moretson, é professora de jornalismo no Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, aposentada, como eu disse, e pesquisadora do Objetos também, atuando no núcleo de pesquisa em jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. O objetivo nosso da SBPJ com esse ciclo de debates online é destacar as várias perspectivas que a gente tem do fenômeno do jornalismo nesse contexto de Covid-19, né, de expansão mundial dessa pandemia, para a gente pensar esse complexo do jornalismo. A ação do nosso ciclo de debates, ela perpassa um conjunto de iniciativas que tem, junto à SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, colocado na pauta do dia a questão do investimento em pesquisa científica e também na reflexão sobre o papel da ciência brasileira no combate à pandemia. Então, a gente está dentro também aí das atividades da Marcha da Ciência, né? E eu me apresentei, sou Rafael Belan, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente estou atuando como diretor científico da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a ASBPJOR. A nossa live vai funcionar com um tempo de 15 minutos para cada um dos nossos convidados, e depois, encerrada a primeira fala, a gente vai para os debates. Então, os internautas já podem ir pensando em questões, em dúvidas ou considerações para a gente ler aqui no ar. Para dar início à nossa conversa, eu gostaria de chamar aqui, colocar na tela, a professora Silvia Moretson. Prazer estar aqui com você e já agradecer de antemão os dois participantes por aceitarem esse desafio da gente refletir sobre a ética jornalística nesse ambiente de desinformação, sendo atravessada por esse momento catastrófico de pandemia. Com você, Silvia. Bem, então, primeiramente, eu queria agradecer o convite e queria ressaltar a importância dessa iniciativa, da iniciativa da SBPJOR e de outras instituições e entidades que estão se mobilizando, seja no nosso campo, né, do jornalismo, da comunicação, como em outros, no sentido geral aí das das entidades da universidade, para levantar questões relativas ao momento que a gente está vivendo, que é um momento duplamente catastrófico, né? O momento da catástrofe mundial, né, com essa crise sanitária, mas também o momento específico do Brasil, né? Enfim, eu queria começar, vou tentar realmente resumir, escrevi aqui uma coisa para eu poder me
me orientar e não ultrapassar o tempo, porque vocês sabem, quem me conhece sabe que eu falo um pouco demais, então realmente 15 minutos é uma tortura para mim, mas eu vou tentar me concentrar aqui. E queria começar justamente dizendo que antes da gente falar da pandemia, a gente precisa falar do pandemônio. E eu pego essa brincadeira que eu vi pela primeira vez, mas depois vi outras, mas pela primeira vez eu vi num post do Luiz Martins, nosso colega lá da UNB, justamente porque eu acho que resume bem essa imagem que é a síntese da proeza que nós conseguimos, que nunca antes na história desse país, quiçá do mundo, a gente pôde produzir uma situação em que a gente tem o pior governo possível, na pior crise mundial possível, que é essa calamidade sanitária inesperada e avassaladora. E aí eu queria fazer uma referência que eu achei muito importante, recente, né, que foi esse editorial do William Bonner, anteontem, no Jornal Nacional. Vi a reação comovida das pessoas, né, no Facebook. E um amigo meu, que é carioca, mas mora em São Paulo há muito tempo, que é o Nelson Lisenbaum, um médico que se empenha muito, né, muito aguerridamente nas redes sociais e agora fazendo muitas lives e tal. O editorial ele falava sobre a banalização da morte a partir da repetição dos números, né, crescentes da pandemia no Brasil, e ele, o Nelson, escreveu um texto que eu vou ler, do qual eu vou ler alguns trechos mais sintéticos, né, para mostrar o que eu quero dizer com isso, o que ele quis dizer com isso, para fazer uma crítica da mídia antes de entrar especificamente no caso da pandemia. Ele diz o seguinte: houve uma época recente onde, durante uma década, a fome diminuiu, o emprego aumentou, o PIB cresceu, a vida melhorou, as pessoas ficaram mais felizes, vivendo mais e melhor. Foi um período onde a vida venceu a morte. Milhões de brasileiras e brasileiros saíram da miséria. O Brasil saiu do mapa da fome mundial. Quem sabe, Bonner, se vocês naquela época não tivessem banalizado a vida, não estaríamos hoje banalizando a morte. Você, Bonner, contribuiu muito para banalizar a vida das brasileiras e dos brasileiros. Tudo virou propinoduto naqueles insuportáveis panos de fundo das reportagens da Lava Jato e do seu herói decaído Moro. Vocês puseram Lula na prisão e puseram esse monstro na presidência da República. Pense bem, Bonner, a banalização da morte, que tanto te sensibiliza hoje, nasce da banalização da vida. Volte a fita, olhe no retrovisor. Eu acho que assim, o texto dele é um pouco mais longo, não era o caso de ler integralmente, mas eu acho que esses trechos mostram muito bem o que significa isso que eu vou falar em seguida, que é para falar, que é para que a gente fale de ética e desinformação, eu acho que é importante a gente falar antes da inestimável contribuição da nossa imprensa para nós chegarmos ao estado a que chegamos. E que começa, veja bem, em 2005 com a cobertura do Mensalão, ou seja, a coisa tem uma história que não é de agora. Né? Não é de 2013, não é de 2016, não é de 2018, é de trás, porque vai sedimentando uma determinada forma de ver as coisas. Foi uma cobertura que transformou um fato grave, que para mim indiscutivelmente grave, embora para certas pessoas, né, sobretudo para militantes petistas, aguerridos e tal, simplesmente não tenha acontecido, mas eu acho que o restante das pessoas vai dizer que sim, aconteceu. Só que era um fato corriqueiro, lamentavelmente corriqueiro, porque é estrutural da nossa política, e foi transformado no maior escândalo de corrupção da história do país. Porque o objetivo era colar essa imagem de corrupção ao PT, como se o PT fosse praticamente quem inventou, quem introduziu a corrupção no Brasil. E depois viria a Lava Jato e o Petrolão para suplantar esse maior escândalo de sempre, mais ou menos como se fala hoje, né, que o Bolsonaro ultrapassou todos os limites e todo dia ele ultrapassa todos os limites. Então, no caso, né, você tem um escândalo que é o maior de todos, e depois vem o outro que é o maior de todos ainda, e assim sucessivamente. Então, enfim, veio o Mensalão, depois veio a Lava Jato e sempre aquela cobertura sistemática que vai culminar no golpe de 2016. Eu não vou entrar nas responsabilidades do PT sobre isso, porque não é o caso de ficar, né? Não é a nossa discussão aqui. Eu estou falando especificamente do comportamento da mídia, da seletividade, da campanha sistemática de desestabilização dos governos da época. Embora não seja possível fazer uma remissão histórica detalhada, eu acho importante ressaltar que o campo no qual a mídia atua tradicionalmente tradicionalmente de muito longa data, né? Não é desse tempo, é de antes, enfim, de governos anteriores, enfim, da história da República, que é uma não-república a rigor, né? Que é da desqualificação da política, da desqualificação do serviço público, a ênfase na corrupção
que é o discurso sempre mobilizado quando algum governo tende a atender, mesmo que de uma forma assistencialista e superficial, às necessidades populares. Mesmo que nem arranhe os interesses da elite, mas mesmo assim, né? E eu acho que a respeito desse tema é importante referir os trabalhos do Vinícius Lima e do Juarez Guimarães, especialmente um artigo do Vinícius, um breve artigo que ele escreveu, que fala que a maior das corrupções é a corrupção da opinião pública. Porque justamente a falta de pluralidade dos meios e de abordagens bloqueia o acesso a fontes de informação que permitiriam às pessoas ver a realidade de outra forma. E é essa opinião pública corrompida que vai dar base a essa tragédia que nós vivemos hoje. Nós hoje vivemos essa aberração na presidência da República, atuando deliberadamente como um fator permanente de turbulência, ofendendo diretamente a imprensa, chamando-a de mídia lixo, mas se não fosse essa mídia lixo, esse sujeito não estava lá. Por isso eu acho importante ressaltar que, diferentemente do que se costuma afirmar, não há uma oposição entre mídia tradicional e as plataformas digitais e as redes sociais. Pelo contrário, é uma continuidade, embora conflituosa e contraditória. E é um tema que é difícil, quer dizer, não é simples de abordar e não daria para detalhar aqui no tempo que a gente tem, mas acho que é importante ressaltar isso, porque a gente tende a fazer essa oposição. Então, há uma continuidade e acho que um documento que mostraria a possibilidade de se abordar essa questão dessa forma é justamente o projeto editorial da Folha de São Paulo de 2017, que traça essa linha divisória tentando demarcar essa divisão, né, a mídia de um lado e as redes do outro, né, as plataformas, o mundo digital, enfim, não midiático, né, não associado à mídia tradicional de outro, como se essa mídia fosse a garantia de credibilidade. Então, ele diz lá que o jornalismo profissional é um antídoto para a notícia falsa e intolerância. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso algumas vezes, mas queria reiterar aqui essa tentativa de legitimação das empresas jornalísticas tradicionais por oposição a todo o resto, como se elas fossem a referência de credibilidade e os outros que trouxessem desinformação, deturpação e mentira. É fácil constatar que isso não é verdade, tantas foram ao longo do tempo as mentiras ou meias-verdades publicadas por essa mídia. Ou seja, quem exalta o jornalismo profissional nos seus projetos editoriais frequentemente age no sentido de contrariar esses princípios, os princípios, né, do jornalismo profissional. Além do mais, por mais que o jornalismo profissional seja mesmo uma referência de boa informação, ele não é exclusividade, não seria nunca exclusividade das grandes empresas. Ele pode e está sendo exercido fora delas, embora em iniciativas, em geral, individuais e com grande sacrifício. Quero destacar aqui especificamente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o Rubem Berta, que foi repórter do Globo durante muitos anos, está fazendo um excelente trabalho no blog dele, com empenho mesmo de apuração, quer dizer, um trabalho jornalístico efetivo, né, de apuração e denúncia do que está correndo de aproveitamento da situação da pandemia para lucro de empresas, né, voltadas para assistência médica e tudo mais, e implicando o governo do Estado nessa questão toda, né? Mas é apenas um exemplo entre vários. Bom, ainda a respeito do pandemônio, né, eu acho importante destacar que a nossa imprensa cobre esse governo como se ele fosse fruto de um processo democrático, quando ele é resultado de uma tripla fraude. A tripla fraude é o golpe do impeachment, a ilegalidade jurídica, que foi a prisão do Lula, enfim, a retirada do principal candidato da disputa, que abriu o caminho para essa aberração que está aí na presidência, e a ilegalidade do uso do WhatsApp para disseminação de mentiras durante a campanha do Bolsonaro, né? Mas do mesmo jeito que tratou essa eleição como se fosse igual a todas as outras, e no final disse que se tratava de uma escolha difícil, esse famoso editorial do Estadão que volta e meia as pessoas ressuscitam para mostrar como é que não era possível se enganar, né? E como é que também meio cínica essa postura da imprensa hoje, né? Ficando muito chocada com tudo que está acontecendo, como se não fosse previsível. Do mesmo jeito que essa eleição foi, né? Foi tratada como se fosse igual a todas as outras, o governo hoje, né, este governo, continua a ser tratado como se fosse um governo igual a todos os outros.
O Sérgio Rodrigues, que é um escritor famoso, enfim, um excelente escritor, por acaso, quero dizer, foi meu colega de faculdade, também um certo momento colega de jornal, gosto muito dele, a gente se conhece, então fico feliz de ter esse contato. Ele, no último artigo dele na Folha de São Paulo, escreveu o seguinte, entre outras coisas, né, porque é um artigo muito interessante por um outro sentido, mas assim, esse trecho aqui que eu queria citar. Enquanto o número de mortes explode e pessoas próximas a nós vão tombando, a pandemia consegue ser notícia secundária nos anais de um país submetido a um governante ridiculamente disfuncional. E aí eu pergunto, como é que se trata um governante ridiculamente disfuncional como se fosse um governante igual aos outros e como se fosse possível dividir o noticiário entre a cobertura da pandemia e do caos instalado no país, fruto das opções desse governante irresponsável e criminoso, e as intrigas palacianas de sempre? Como se não houvesse um fator que alterou profundamente esse quadro e provocou uma urgência absoluta diante da qual todo o resto teria que ficar em suspenso. Uma pandemia que altera radical e subitamente o cotidiano, o funcionamento da economia e que no Brasil não é apreendida dessa forma, pelo menos pela imprensa. Como é que se busca sempre contrabalançar as críticas a Bolsonaro com críticas ao PT ou a Lula como se fossem polos opostos ou equivalentes? Certamente é para afetar, enfim, para aparentar imparcialidade ou neutralidade, como se a neutralidade fosse possível e como se fosse requisito para o profissionalismo, visto como uma coisa técnica, tudo isso entre aspas, né? É uma forma de apresentar isenção, é a distorção elementar do princípio de ouvir os dois lados, que se assenta na necessidade do contraditório, mas exige uma avaliação sobre a qualidade desse contraditório. E a esse respeito eu queria destacar um artigo do Rodrigo Nunes, que é professor de filosofia na PUC, que já escreveu vários textos muito importantes a esse respeito, e o último deles foi para a revista Serrote, o último número da revista Serrote, na edição agora de março, anterior à pandemia. Depois ele vai, inclusive, fazer um vídeo associando esse artigo a uma avaliação do que pode vir por aí a partir da pandemia. E nesse artigo ele discute as origens do conceito de polarização e a criação de uma falsa equivalência ou simetria para ser explorada politicamente pela direita, que foi alguma coisa que começou nos Estados Unidos nos anos 80 do século passado e vai repercutir no Brasil fortemente a partir de 2013, com as tais jornadas de junho, né? E aí ele vai dizer, eu quero citar especificamente aqui, o reflexo jornalístico de contar os dois lados da história, mesmo quando as declarações de um lado não têm nenhum lastro na realidade, faz com que os veículos ajudem manipuladores a criar uma falsa aparência de simetria que é instrumental para quem se alimenta da polarização. A redução da economia da informação à caça desesperada de cliques, por outro lado, favorece declarações extremas e a construção de personagens polêmicos, entre aspas, cujos desmentidos e pedidos de desculpa nunca receberão tantos compartilhamentos quanto as manchetes de impacto. Some-se a isso o fato de que a internet permite a qualquer um publicar qualquer coisa a quase nenhum custo e o despreparo do público para distinguir fontes confiáveis de suspeitas, e o ecossistema comunicacional pós-redes sociais estava claramente à mercê de quem tivesse estratégia e os recursos para explorá-lo. Na polarização dos anos Obama, já que se começava a vislumbrar o que ficaria cristalino com as vitórias do Brexit e de Trump. O modo como as notícias são produzidas e consumidas hoje privilegia quem não tem nenhum pudor em mentir. Então, acho que essa aí é um trecho que eu acho muito interessante, muito sintético, muito esclarecedor para esse contexto que a gente está vivendo desde sempre, e, quer dizer, desde que as redes se instalaram e particularmente agora nesse contexto. O mais recente artigo do Rodrigo para a Folha, publicado anteontem, a partir da mais recente agressão do Bolsonaro à imprensa, exatamente esse momento que, mais uma vez, ele ultrapassou todos os limites, nesse artigo ele pergunta o seguinte: se a imprensa e as instituições estão fartas de saber a natureza dessa brincadeira, por que continuar brincando? Aí eu digo, talvez porque achem que possam controlar aquilo que desde o início se mostrava incontrolável. Mas é como eu escrevi recentemente, os covardes que poderiam deter Bolsonaro acham que vão ser poupados. A história se repete porque ninguém aprende com ela. Agora, passando do pandemônio à pandemia, para falar das dificuldades de uma cobertura ética a respeito desse tema e da desinformação reinante. Primeiro ponto. A primeira distinção é entre ética de responsabilidade e ética de convicção, aquela famosa
separação, naquela famosa distinção que o Weber fez, né? Na nossa vida cotidiana, nós nos guiamos pela ética da responsabilidade. No caso do jornalismo também. A questão ética não pode ser tratada fora da sua relação com o público. Isso quer dizer que não pode ser a ética da convicção, aquela em que a gente faz o que é correto e entrega as consequências a Deus. Ou seja, você tem que saber quais são as consequências daquilo que você publica. Segunda questão, é claro que é preciso fugir do apelo sensacionalista, e aqui em Portugal o Jornal Expresso deu um péssimo exemplo em fevereiro, quando destacou, fevereiro estava ainda começando, ainda não se tinha muita clareza do que viria a acontecer, e eles fizeram uma entrevista com a diretora-geral da Saúde e insistiram muito nas projeções que havia, e ela finalmente disse que ela estava trabalhando qual era o número mais assim, radical, o pior cenário que se vislumbraria. Ela disse que o pior seria a possibilidade de 1 milhão de infectados em Portugal, que seria 10% da população de Portugal. Então, isso foi manchete, evidentemente, né? Que é o tipo da informação que é uma projeção, mas que chega, é o suficiente para alarmar todo mundo. Isso deu um rebuliço danado e tal. Agora, mesmo que se busque uma postura mais ponderada, sempre existe a dúvida sobre a gravidade da situação e sobre o que deve ou não ser informado nesse momento. É a dúvida entre a responsabilidade de informar para prevenir as pessoas e lançar uma informação que pode causar pânico. Isso é um problema que eu acho que permanece e talvez não tenha solução. Terceira questão, que é claro que o jornalismo precisa buscar fontes confiáveis. O problema aqui são dois. Um, que é o de sempre, o das fontes oficiais, que precisam sempre ser ouvidas, mas como sempre também precisam ser vistas criticamente, porque nunca se sabe que interesses estarão dissimulando. Pelo que eu verifiquei no caso aqui de Portugal, as mudanças de orientação no uso de máscaras têm a ver com isso e com a orientação também mutante da OMS, que é uma coisa que eu posso detalhar no momento do debate. Eu acho que não vale a pena ficar dizendo isso aqui agora, né? Mas se alguém quiser depois, ou se a gente puder esclarecer isso, eu posso dar uns detalhes. Também achei curioso um dos discursos do presidente da República aqui, que disse, como tantos outros na Europa, né, o Macron, o primeiro-ministro espanhol também, enfim, que se tratava de uma guerra e que havia soldados e heróis e todas essas metáforas, mas que a seguir disse que por isso mesmo a divulgação da informação verdadeira era um elemento fundamental. E eu achei muita graça, porque justamente a gente sabe que se você está em guerra, a primeira vítima é a verdade, justamente, né? Mas enfim, parece que ninguém fez caso. Aliás, aqui em Portugal não se tem muita, pelo menos eu não percebo, né? Muita prática, né? Na contestação de como a autoridade diz, né? Enfim, achei curioso isso. E o outro problema mais grave é que o recurso às fontes, mas assim, eu estou falando disso no campo da política, mas no campo dos especialistas, né? Eu acho que aí é o problema mais grave, rigorosamente, porque se trataria de uma informação fidedigna, né? Da fonte correta e tal, mas o grande problema é esse, é que as fontes qualificadas no campo especializado também estão em dúvida, não há consenso, os pesquisadores ainda estão tentando conhecer esse vírus, não é? E aí o que acontece? Várias das pesquisas que estão em andamento são divulgadas já automaticamente e não tem ainda, não existe uma certeza sobre isso. Então isso causa uma confusão também muito grande. E facilita a especulação, o pânico, a crença de que o perigo está por toda parte, ao mesmo tempo busca de soluções simples ou milagrosas, e também a busca de informações por outras fontes quaisquer, e aquilo que tiver mais de acordo com o que as pessoas acreditam vai ser assumido. A parte disso, só o problema de que nós, por mais instruídos e inteligentes que sejamos, não temos conhecimento suficiente para tirar conclusões sobre o que se divulga no âmbito da ciência, né? Nós podemos aceitar ou rejeitar o que faz ou não faz sentido para nós, logicamente, mas nós não temos os elementos para saber se os argumentos se baseiam em fatos objetivos comprovados naquele conhecimento específico que a gente não tem. E aí a questão que eu levantaria seriam duas, né? Se vale a pena pautar a cobertura no tempo real e, ao mesmo tempo, se seria possível prescindir dela num cenário de tamanha ansiedade. Sobretudo porque não se pode falar em exercício do jornalismo sem se considerar as plataformas da internet e as redes que se formam a partir dela. Então, mesmo com o maior esmero ético possível, e como a gente viu, esse caminho é cheio de dificuldades, não seria possível evitar a usina de desinformação que se sofisticou desde o surgimento da internet. Falava-se sempre na overdose de informação produzida pela própria mídia tradicional, com a televisão e tudo mais, mas agora isso simplificou enormemente e foge de controle.
E o volume das fake news se amplia. Foi denunciado recentemente pelo secretário-geral da ONU, numa formulação que eu achei muito frágil, e depois eu poderia também comentar isso, se for interessante. E ela é evidente no Brasil com a enxurrada de mentiras sobre caixões vazios, cheios de pedra, pessoas que não morreram de fato, o que estaria sendo enterrado seriam só os caixões, só para criar uma imagem. A negação dos números oficiais, que é curiosíssimo, porque dizem que esses números estão sobrevalorizados, quando, na verdade, nós sabemos que eles estão absolutamente subvalorizados, né? E a própria negação da atividade da gravidade da doença. Fora a campanha, que uma delas que rolou nas redes foi um cartaz desses, enfim, digital, em que se dizia: não assistam, né? O apelo era esse, né? Não assistam telejornais de nenhum canal, veja bem, nem da Record, né? Isso é o que eu achei curioso. Nem leiam jornais, informem-se por nossos canais de WhatsApp, né? Ou seja, você tem esse canal subterrâneo ali que independe da mídia tradicional. Para retornar à relação, então, portanto, da pandemia com o pandemônio, eu acho que é importante assinalar que todo esquema de fake news que opera desde a campanha eleitoral continua atuando no sentido de manter a excitação permanente para beneficiar a tática do Bolsonaro de promover tumultos e ameaças e deixar o país o tempo todo na expectativa do que pode acontecer. Seria um golpe, seria o fechamento do regime, ditadura escancarada, enfim, no meio de uma tragédia sanitária, e cultivar a falsa oposição entre preservar a vida ou preservar a economia, ou seja, o emprego. Para finalizar, duas questões que, na verdade, põem o lídio no pé, né? Que são as seguintes. Uma delas que tem a ver com uma das raras pessoas que fala sobre isso, que é justamente o Rafael Belan, é que o quadro de fake news, especialmente no momento de tamanha gravidade, é a expressão de algo bem maior, que tem a ver com a pós-modernidade, com a ideologia do neoliberalismo. E acho que é importante a gente prestar atenção para a base que gera todo esse processo, porque não é casual que em alguns momentos da história da humanidade a razão seja privilegiada e em outros ela seja degradada. E, no momento que nós estamos vivendo, que resulta da fragmentação do mundo do trabalho, para o qual essa tecnologia, a tecnologia digital, contribui fundamentalmente, porque permite a flexibilização da produção, porque quebra a tradicional organização dos trabalhadores, que agora nem já são chamados assim, são chamados de colaboradores, quando estão empregados, ou empreendedores quando estão desempregados, né? Então, essa situação gera essa atomização toda que leva à valorização do indivíduo que está sozinho no mundo e que tem responsabilidade sobre si, é ele que se vira para tentar sobreviver. A ideia da pós-modernidade é contemporânea a essas mudanças e as expressa muito bem porque exalta o indivíduo, duvida dos cânones interpretativos tradicionais, duvida da ciência, instala o relativismo, questiona a razão de uma forma geral, não a razão instrumental que é apropriada pelo capitalismo, nivela tudo uma questão de opinião equivalente a qualquer outra, independentemente das competências específicas. Então, tanto faz você ser uma pessoa que tem instrução formal e tem uma pesquisa e tem um nível, né, cresceu, avançou num determinado tipo de conhecimento, e o outro, o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, eles são absolutamente equivalentes, né? E aí florescem movimentos como de contestação às vacinas e nulimente o terraplanismo, ou seja, para que nós vamos acreditar que é tudo uma montagem, e o pior é que isso é verossímil, porque como Hollywood está aí para criar efeitos especiais, evidentemente que é possível que tudo seja uma grande invenção, que na verdade a Terra seja plana e, bom, não temos nenhuma evidência. E se eu acho que a Terra é plana e você acha que a Terra é redonda, isso é só uma questão de opinião. Queria só fazer um pequeno parênteses para dizer que Boaventura Sousa Santos, que tanta gente exalta, e que eu também exalto, inclusive como uma pessoa de muita importância na militância, como intelectual público e tudo, ele escreveu num livro importante dele, dos anos 90, que é Por uma Ciência Pós-Moderna, me lembro que o título, não sei se é exatamente isso, mas é sobre a ciência pós-moderna. Ele fala, entre outras coisas, textualmente, que assim, a ciência pós-moderna suspeita da distinção entre aparência e essência. Isso está escrito em português, e como não foi traduzido, porque ele escreve em português, portanto, não é um erro de tradução, acho que essa referência precisa ser sublinhada. Bom, e a outra questão central, que está no pé da minha, e aqui eu encerro,
é abordar a questão da credibilidade na esteira desse processo. Quero aqui chamar a atenção para o trabalho da Márcia Benetti, da Silvia Lisboa, que investiram nesse tema, e a Márcia continua, né, a trabalhar sobre isso, e que mostram como, as duas mostram como essa questão da credibilidade é alguma coisa que normalmente a gente dá de barato como um critério jornalístico, assim, praticamente naturalizado, um ponto de partida, mas ele é alguma coisa muito mais complexa do que se imagina à primeira vista, e isso também, essa discussão pode dar alguma luz sobre os motivos porque as pessoas acreditam no que acreditam, mesmo que seja a coisa mais estapafúrdia do mundo. Isso é uma outra coisa que, obviamente, eu não consigo detalhar aqui, mas se for, enfim, se for interessante para o debate, ou se, de qualquer modo será interessante para um desenvolvimento qualquer, enfim, de uma desse próprio enfoque que eu propus aqui, né? Mesmo que a gente não discuta agora, eu certamente vou continuar discutindo, porque é um dos temas que me chamam a atenção especificamente nesse momento. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos muito, Foi demais, não? Silvia. Foi, né? Passou um pouquinho. Mas eu esperar ver se eu apareço aqui. A gente está vendo você, mas eu vou já apontar alguns comentários aqui. Nelson Nisenbaum está extremamente honrado pela citação, está aqui nos assistindo. Rafael Belan também está extremamente honrado aqui, também está assistindo. Márcia Benetti também está aqui. A gente está com uma média de 121 internautas nos assistindo. E muitos comentários, enfim, aqui. Depois, quando chegar o momento, eu passo para as questões. Agradecer aí a fala sempre combativa e muito esclarecedora da Silvia. E passar agora para o Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer sua fala também, 15 minutos, e depois a gente volta aqui para a nossa conversa. Olá a todos, olá sobreviventes. Quero agradecer à SBPJ pelo convite para debater com Silvia e falar com o Belan e com todos vocês nesse momento. Quero parabenizar a SBPJ pela iniciativa. Há diversas iniciativas da nossa área, da comunicação e do jornalismo, para tentar compreender um pouco esse momento tão conturbado, e é muito importante quando temos uma associação científica, uma sociedade científica liderando esse tipo de esforço. Aproveito também para convidar os colegas que estão nos acompanhando. O Objetos tem produzido uma série de entrevistas especiais com jornalistas, com acadêmicos, tentando compreender um pouco também desse momento. Então, eu convido os colegas. A gente já falou com Márcia Requeiro, com Márcia Franz Amaral, com Raquel Requeiro. Ontem publicamos uma entrevista com Silvio Weisbord. Estamos preparando agora a tradução de uma entrevista que a Lívia Vieira fez com o Jeff Jarvis. Então, são contribuições para pensarmos esse momento. É sempre muito bom conversar com a Silvia, e a Silvia trata de temas de uma forma tão contundente e me libera para tratar de outros aspectos que eu também penso que são importantes. Eu acho que, quando a gente fala de ética jornalística e de desinformação na cobertura da Covid-19, nós precisamos considerar que as condições ideais para esse tipo de cobertura, essas condições deveriam respeitar alguns limites éticos, né? Por exemplo, não explorar a dor e o sofrimento alheio, não provocar estigmatização social das vítimas e das suas famílias, não expor desnecessariamente os doentes, as suas famílias, os enlutados, evitar especulações diante da dificuldade de obter as informações, evitar criar alarme social, evitar o tratamento mórbido, o sensacionalismo, não apelar para o emocionalismo barato e acrítico. Outra preocupação ética, redobrar as preocupações com a precisão e a correção das informações, respeitar a privacidade e a intimidade das pessoas afetadas
principalmente, né, os enlutados, os que estão sofrendo nesse momento, não deixar de esquecer de responsabilizar as autoridades, organizações e governos que estão implicados na pandemia, resistir ao fetiche da velocidade, para citar algo que é tão caro para a Sílvia, né? Resistir à pressa, ao instinto de manada, né? Não contribuir para o aumento dos traumas, enfim, agir com humanidade, né? Atuar com cuidado, com prudência, com empatia, respeito. Mas, como eu disse, essas são as condições ideais para a cobertura, né? São as condições que gostaríamos de ver. Em alguma medida, a gente consegue ver nos esforços dos colegas que estão na linha de frente cobrindo esse assunto. Mas não são as condições que os colegas encontram, né? E as condições de produção do noticiário são muito distintas, são muito diferentes, né? Por exemplo, essa cobertura é uma cobertura atípica, né? Então, ela não pode ser analisada como se ela fosse uma típica cobertura. Ela é totalmente diferente de qualquer coisa que já fizemos, é diferente de qualquer tipo de cobertura que já acompanhamos, né? Essa cobertura, ela traz desafios que vão do ineditismo ao nosso despreparo, né? As equipes estão enxutas, ao mesmo tempo elas estão sobrecarregadas. Existem dificuldades de mobilidade e deslocamento dos repórteres. A própria professora Roseli, na live passada, sinalizou que nós já observamos demissões, cortes de salários e jornada diminuída, pelo menos no papel, né? Mas, na verdade, essas jornadas são sobrecarregadas, porque as equipes estão reduzidas, né? Como eu falei, a temática ela é inédita para a maioria dos profissionais, ela é totalmente inusitada, totalmente nova, e existe também o quê? Uma grande ignorância, inclusive da comunidade científica, sobre a própria doença, né? Sabemos ainda muito pouco do novo coronavírus, dessa nova família de vírus, né? Há outros problemas, outras condições de produção que afetam a produção desse noticiário. Dificuldade na coordenação das equipes. As subnotificações, o desencontro dos dados entre as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais de saúde e o próprio Ministério da Saúde. Há uma outra condição que se soma a isso, que é o medo do contágio. Nós já temos colegas morrendo. Já temos, né? Um editor de imagem no Rio, 2 ou 3 colegas no Nordeste, outros acometidos em outros lugares. E é necessário também, quando a gente considera a cobertura da Covid no Brasil, fazer uma certa distinção. É muito comum que a gente faça uma análise da cobertura nacional. Só que a gente precisa considerar a cobertura local, a cobertura regional. Os meios que fazem cobertura local estão em pior situação. Por quê? Porque muitas vezes as secretarias municipais atrasam os dados, não repassam os dados. Muitas vezes as equipes são menores, são mais despreparadas. Os recursos são mais parcos, são mais raros. Isso faz com que o quê? Com que em algumas situações, não raras, haja uma renúncia dos meios locais de fazer cobertura local para assumir uma cobertura das agências nacionais de notícia. O que isso ocasiona? O aumento dos desertos de notícia. Então, além dessas condições de produção que eu falei, né, nós precisamos considerar ainda fatores adicionais que dificultam a cobertura da pandemia do ponto de vista técnico e ético, né? A ansiedade e pressa para dar conta dos números que crescem sem controle. Isso vai se tornar cada vez mais agudo, né? Eu tenho, infelizmente, uma anotação macabra, que é o seguinte: nós chegamos aos 5.000 mortos no dia 28 de abril,
No dia 1º de maio, 6 mil mortos. No dia 3 de maio, 7 mil mortos. No dia 6 de maio, 8 mil mortos. No dia 7 de maio, um dia depois, 9 mil mortos. Nós chegaremos fatalmente a 10 mil mortos nas próximas horas ou até amanhã que isso vai acontecer. E vai gerar, isso já era entre os nossos colegas, ansiedade e pressa para dar conta desses números, né? Vamos lembrar, há um despreparo técnico para cobrir tragédias. A professora Márcia Franz, que acompanha isso há pelo menos 10 anos, falou disso na última live, né? Temos que considerar o que? A fragilidade emocional dos colegas repórteres, né? A perspectiva de trabalhar em choque. O jornalista é uma categoria profissional muito acometida por síndrome de burnout e que também pode sofrer com o quê? Com estresse pós-traumático. Em algumas situações, faltam equipamentos de produção individual para os jornalistas, né? Falta de máscaras, de luvas, de condições básicas para que se possa fazer uma cobertura minimamente saudável. Nós temos a precarização das condições de trabalho. Eu pego um exemplo, o Estadão, há algumas semanas, sob pretexto de flexibilizar a jornada de trabalho, aboliu o ponto eletrônico. Ora, ao abolir o ponto eletrônico, o que ele se provoca? Se provoca o descontrole da jornada. E é claro que esses profissionais vão trabalhar muito mais do que a jornada comum. Isso ajuda a precarizar as condições de trabalho. Existe também o quê? A grande dificuldade da gente ter guias e manuais, há uma inexistência de orientações editoriais para esse tipo de cobertura, né? Os nossos meios de comunicação não têm isso, precisamos desenvolver isso. Temos uma rotina cada vez mais, rotina editorial pautada pelo ritmo e humor das redes sociais, né? Tivemos, inicialmente, nas primeiras semanas, um crescimento, isso verificado em números, do interesse do público no noticiário, mas agora a gente já observa que o cansaço, a exaustão das pessoas de só ter essa notícia. Nos tornamos monotemáticos, né? E isso deprime as pessoas, né? Some-se a isso também outros fatores, né? O negacionismo do presidente da República, das outras autoridades, o que desorienta a população, por um lado, e desmobiliza as políticas públicas por outro. O governo federal, então, acaba funcionando como um agente de desinformação. E, dentro de um contexto difuso e altamente poderoso de desinformação, grupos fanáticos políticos e religiosos que minam, por exemplo, o trabalho do jornalismo e da ciência, tentando erodir, né, a credibilidade dos meios de comunicação. Então, somando as condições de produção que nós temos, mais esses fatores adicionais, eu vejo 2 preocupantes efeitos. Note que, quando eu digo efeito, eu não estou querendo prever o que vai acontecer depois da pandemia. Aliás, tem bastante gente por aí prevendo o que vai acontecer. Tem tanta gente prevendo que eu fico pensando, poxa, essas pessoas não previram a pandemia, né? Deveriam ter previsto, então, a pandemia. Mas eu quero me referir a esses efeitos como receios. São 2 receios que eu vejo e que podem contaminar eticamente o nosso noticiário. O primeiro é o seguinte: o jornalismo ele não conseguir fazer frente à praga da desinformação nas grandes plataformas. As fake news, a viralização do conteúdo falso e de desinformação fazem parte do modelo de negócio dessas grandes plataformas das big techs. Elas vivem disso, do espalhamento de qualquer tipo de conteúdo que viralize e do sequestro do nosso tempo e da nossa atenção para lidar com isso. No Ocidente, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft fazem isso. E fazem isso de uma maneira naturalizada, sem travas. Elas fazem pouco ou quase nada para debelar conteúdos falsos. Fazem muito pouco além do que elas poderiam fazer. Fazem pouco ou nada para fortalecer o jornalismo. Elas despejam migalhas em projetos para fortalecer o jornalismo. E, ao mesmo tempo, elas estão drenando 2/3 das verbas publicitárias do mundo, enfraquecendo a mídia convencional. Isso no Ocidente, na China e no Oriente, Alibaba, Tencent, China Mobile, Baidu, Xiaomi,
fazem a mesma coisa, né? Quer dizer, então, o meu primeiro receio é que o jornalismo convencional não consiga fazer frente diante de tantas máquinas de desinformação, porque os jornalistas têm normas éticas, tentam seguir algumas dessas normas, mas essas máquinas não se preocupam com isso. O meu segundo receio, e aí eu vou concluir para que a gente possa debater, é que a pandemia ela pode apressar um processo de fragmentação das redações que já vem acontecendo. As redações já estão se fragmentando, já estão se reduzindo, né? Sob o pretexto agora de queda de receita, a necessidade de cortar custos, as empresas jornalísticas podem querer incentivar o teletrabalho. Isso vai aumentar a sobrecarga de trabalho, porque as jornadas vão se tornar mais exaustivas, mas isso também vai promover o que? Uma transferência de custos das empresas para os empregados, que vão pagar o que? Energia elétrica, internet, equipamentos e outras coisas, né? E vão provocar um outro problema, que para mim é um problema muito maior, o desmonte da redação como um lugar de encontro, um lugar de convivência jornalística e berço de cultura, de caldo cultural do jornalismo. A redação funciona como um lugar onde as pessoas se encontram. É nela que as conversas são travadas, que decisões mais complexas são eventualmente discutidas e decididas. As questões mais espinhosas do jornalismo são as questões de caráter ético. A ética não é só individual, ela é social também. Uma deontologia profissional é uma construção coletiva, ela é social. Então, se tivermos menos redações, mais vezes as decisões serão tomadas o quê? Individualmente. Em alguns casos, elas vão sair das mãos dos jornalistas para se tornar objeto, vão ser tomadas por outros, por terceiros. Sabe quem? Departamentos jurídicos, por exemplo. Né? Então, o meu segundo receio é que a pandemia venha a encorajar as empresas a desmontar as suas redações. E sem elas, um locus importante para a ética jornalística venha a se perder. Né? Com isso, eu quero encerrar para que a gente possa, sei lá, trocar ideias e discutir um pouco mais sobre isso. Opa, agradeço muito a fala do professor Rogério Cristofoletti. A gente teve aqui muitos comentários, a gente está com cerca de 123 pessoas acompanhando nosso trabalho aqui, né, o que é muito bacana. Estamos tendo alguns probleminhas aí de troca de imagem, mas eu creio que já deve acertar, pelo menos o pessoal está nos ouvindo. Agora eu apareci. Mas questões aí da mecânica mesmo, da internet de cada um aqui que está participando, né? O pessoal está gostando muito da estante do Rogério, cheia de Funko. Depois a gente quer que você coloque em sorteio aí os seus bonequinhos. A gente, enfim, tem outras questões aqui. Pelo horário, eu vou tentar fazer uma rodada apenas para a gente poder conversar. Primeiro, Fabiana Moraes, ela queria ouvir dos dois professores sobre a insistência da imprensa em falar dessa polarização, né? Essa ideia de polarização que a Silvia colocou um pouco no início, sendo que o fenômeno dessa polarização foi fomentado pela própria imprensa, né? Outro comentário aqui, a gente tem gente em várias partes do mundo, né? A gente tem em Terras Lusitanas a Silvia e também temos o Diogo Lopes de Oliveira, que está acompanhando de Nova York, né? E parabenizou a SBPJ pela adesão à Marcha pela Ciência. Tem também aqui uma questão sobre o episódio, evidente que não iam deixar passar, da Regina Duarte ontem na CNN. Então, queriam que vocês articulassem a postura da secretária com o pandemônio, né, nesse momento de agravamento, né, da pandemia. Mais uma questão, a gente tem o Rafael Paes Henriques, colega aqui meu da UFES, colocando: as gigantes da tecnologia prometem combater a desinformação dos robôs com o desenvolvimento de robôs que identifiquem robôs. Ou seja, a tecnologia é o problema e a própria solução. Como é que vocês avaliam, né, essa visão, né?
Comentário aqui também do Gerson Luiz Martins, para o Rogério, no contexto dos cibermeios, e não somente, o desmantelamento das redações é um dos objetivos, produzir informação jornalística de onde estiver. Então, alguns comentários e algumas questões. Eu gostaria de passar, então, primeiro para a professora Silvia, e aí, na sequência, o Rogério também pode responder os comentários, basicamente 3 questões. Se tiverem dúvida, eu posso comentar novamente, mas a gente tem aí no chat também disponível. Bom, eu posso falar, assim, imediatamente o que eu falei sobre a polarização. Na verdade, assim, o que essa mídia faz é reproduzir conceitos que estão na ciência política, né? E que, na verdade, foram importados dos Estados Unidos. Esse artigo do Rodrigo Nunes é muito esclarecedor. Se chama o outro lado, os dois lados também tem um lado. Me esqueci agora exatamente o título, mas é o último artigo. Depois eu vou compartilhar certamente ele no Facebook, que é justamente o subtítulo é sobre a questão da polarização, a genealogia, né, da polarização, né? Como é que esse conceito surge, como é que ele tem um duplo sentido e como é que esse duplo sentido é embaralhado para criar uma confusão. E justamente ele fala, por exemplo, né, quer dizer, a noção tradicional de polarização, depois ela vai sendo simplificada no sentido de dizer que existem 2 polos que são extremos, né? E é uma forma da direita, que é uma coisa, né, forjada pela direita nos Estados Unidos, de aparecer como um fiel da balança, né? Você teria extrema-direita, uma extrema-esquerda, e no meio está a direita como bom senso e tal. E a imprensa assume isso, ele fala, né, como uma forma de dar os 2 lados, é uma forma de dar os 2 lados formalista. Ele fala que existe uma sofisticação, um desenvolvimento desse conceito, quer dizer que a polarização existe, mas ela é assimétrica. Seria tipicamente o caso do Brasil, em que você não tem nem sequer uma esquerda exatamente, mas se você considerar o PT esquerda, seria uma esquerda super suave, em contrapartida, em confronto com uma extrema-direita como o Bolsonaro representa. E ela é apresentada, né, na nossa imprensa, e na nossa imprensa extremamente qualificada, tradicional, etc., como 2 polos autoexcludentes e extremos, o que é um absurdo, evidentemente. Em relação à Regina Duarte, eu acho que não vale a pena comentar, entendeu? É uma coisa absolutamente previsível. Aquele negócio, pediram para ela aparecer, né? Aí finalmente ela apareceu. Aquele negócio, você não pede para o diabo aparecer, porque aí ele vem e aparece, né? Eu até vi um comentário desse num amigo meu do Facebook que falou muito, muito engraçado sobre isso, né? Mas eu acho que ela é a plena expressão do que se poderia esperar de algum ministro, né? Ou de algum secretário de um governo como esse, né? É uma aberração óbvia. E, finalmente, quanto a outra questão era me esqueci. A outra questão que eu teria que comentar, eu realmente me esqueci agora qual era, porque uma foi direto para o Rogério e a outra seria... Me esqueci. Talvez falar um pouquinho da questão dos robôs que vigiam robôs. Dos robôs, pois é. Veja bem, a questão da tecnologia nunca é o problema em si, não é? É claro que ela não surge espontaneamente, ela é produzida com um determinado objetivo, mas ela é sempre apropriada pelas forças dominantes, e normalmente ela é também produzida pelas forças dominantes, o que não quer dizer que essa tecnologia seja necessariamente nefasta, né? Porque são os dominantes que estão querendo continuar a dominar e sofisticar a sua dominação. Então, assim, a internet, em princípio, por exemplo, ela nos permite uma conversa como essa. Se não fosse isso, eu não poderia estar falando a tantos milhares de quilômetros de distância, nem o Rogério falando com você, que vocês não estão no mesmo lugar, ou seja, e nem na pandemia, todo mundo estivesse no mesmo lugar, estaria de qualquer modo separado, ou seja, é um ganho. Eu não teria feito a minha tese se não fosse a internet. Agora, a gente não pode se enganar de achar, como se achou no início, prevaleceu esse entendimento de que ela seria uma tecnologia libertária. Ela em si não é nada, nem libertária, nem castradora e tal. Agora, a forma como ela é apropriada, certamente é. O fato de você usar robôs contra robôs, eu não vejo problema nisso, exatamente porque se você sofistica a utilização, e se está sendo sofisticado pelo lado da mentira, da deturpação e tal, você tem que ter um elemento em condições de confrontar isso, que seria propriamente esse mesmo elemento com sinal contrário. O problema é saber se de fato... Para mim, a questão não é essa. A questão principal é saber por quê. Por exemplo, houve a notícia, né?
Circulou notícia recentemente de que o Facebook, para confrontar as notícias falsas a respeito da pandemia, ia apresentar a quem clicasse, né, a quem estivesse consumindo aquilo, notícias verdadeiras, como se essa fosse uma forma de combater. Ora, a forma de combater é você impedir que a notícia falsa prospere. Agora, isso, na verdade, é um problema, por quê? Porque você tem que ter um julgamento que não vai ser feito por robôs, porque ele não tem capacidade para isso, porque ele não contextualiza, pelo menos até agora, né? Não tem a capacidade de contextualizar as coisas, você não vai ser através de robôs que você vai rastrear. E não é rigorosamente através de robôs, porque o trabalho remoto que é feito por quem trabalha com essas empresas é justamente na filtragem mais fina do que é pernicioso e em que contexto certas imagens ou certos textos, certas informações agressivas ou mensagens de ódio, etc., são divulgadas. Então, nunca será estritamente os robôs. Agora, de fato, o que o Facebook, por exemplo, teria que fazer seria, antes de mais nada, passar uma peneira naquilo que é evidentemente falso, né? Ou é evidentemente ofensivo. Né? Não é ficar apagando imagem de índio porque índio está nu e a nudez é um pecado, é um absurdo, etc. Enfim, é o que mais acontece. Então, assim, eu acho que o problema é político e é anterior. E também tem que ver como é que essas empresas lucram exatamente com esse ambiente de desinformação, porque é a desinformação que prospera, é o que gera lucro para eles. Portanto, tem um livro aqui, um jornalista português que escreveu muito bem a respeito disso, sobre fake news, né, sobre a fábrica de mentiras, é o título do livro, que na verdade é o título de um outro livro anterior, né, do Gunther Wallraff, mas enfim, os títulos se reproduzem, né, e esse é especificamente sobre a indústria de fake news, em que um dos capítulos é justamente dedicado a isso, como é que essas empresas lucram com isso. Então, elas podem ter um discurso para fora de que elas vão atuar no sentido ético, mas, na verdade, elas não fazem, não se mobilizam para isso, porque isso mata a famosa galinha dos ovos de ouro, né? É isso. Pronto. Bem, tá. Bem, da minha parte, né, tentando seguir a pauta que me passaram aqui, né, há uma insistência na polarização, a meu ver, porque ela é conveniente para a mídia, né? O jornalismo se acostumou a tentar atuar sempre no limite da fricção, do atrito, do confronto, então a polarização alimenta isso. Agora, isso vem sendo muito conveniente para as empresas de comunicação. Eu penso que isso tende a reduzir. Não sei quanto tempo vai demorar isso, tende a reduzir por exaustão, fadiga de material mesmo, né? Quer dizer, cansaremos disso, né? Talvez a gente possa apressar esse processo se conseguirmos inocularmos dentro da mídia uma discussão de que isso é improdutivo. Isso é improdutivo para o Brasil. Esse é um discurso que eles sempre gostam de usar, né? Então, isso talvez possa apressar, catalisar a um processo de alteração na cobertura. Segundo ponto, a entrevista com a Regina Duarte. Bom, a Regina Duarte ainda não caiu a ficha, que ela é a secretária da Cultura, ela ainda age como artista e como um tipo de artista que estava sempre acostumado a ser recebido pela imprensa de uma maneira muito amistosa. Né? Então, quando ela é escrutinada, ela arrepia. Né? Eu não vou ficar aqui batendo palma para... né? Para maluco, nem para fascista. Então, eu acho que o que temos que continuar a fazer é o quê? Né? A morder os calcanhares do governo, né? Das autoridades e a escrutinar esse tipo de coisa. Terceiro aspecto, né? A questão de usar robôs para identificar robôs, né? Se essa seria uma solução, pode ser uma solução, né? O problema não está na tecnologia, o problema está nos humanos, né? Imaginar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas é cair num conto que precisa se fazer rapidamente, né? Que é o conto do solucionismo tecnológico. Morozov vem batendo nisso já há algum tempo, né? As big techs se valem desse solucionismo, e elas enfraquecem a nossa imaginação de pensar em outras saídas. A questão não está na tecnologia,
A tecnologia, ela é inexorável, ela é inevitável. Nós vamos desenvolver tecnologias inevitavelmente, para o bem e para o mal. Mas nós quem? Os humanos. Né? E é nesse sentido que a gente precisa voltar a discutir aspectos, como disse a Silvia, que são humanos e são políticos. Nós precisamos discutir o quê? Regulação das plataformas, limites para as plataformas, limites, né, para, por exemplo, a definição de parâmetros de inteligência artificial, de internet para as coisas, de redução do humano dentro dos sistemas de vigilância. Né? Então, nós precisamos discutir tudo isso. E um outro aspecto, antes de passar a palavra de volta para o Belan, sobre a minha estante, a minha esposa acaba de agradecer, a estante é dela, eu saí do meu escritório, que é uma bagunça, e só vim para o set dela apenas para fazer essa live, e ela falou que não abre mão de nenhum Funko, desculpem. Que pena, a SBPJ estava interessada em fazer um sorteio ao final da live, mas muito bacana a coleção. A gente tem mais uma série de questões, eu sei que o horário que a gente tinha previsto de 1 hora de live já se deu, mas eu acho que é importante a gente tentar mais uma rodada, e aí vocês podem já fazer as considerações finais na resposta, pode ser? Muitas questões, assim, eu vou tentar mapear alguns comentários e questões que estão aqui, né? Sobre o Rogério comentou um pouquinho aí, e Silvia também, sobre o episódio da Regina Duarte. Há uma pergunta aqui da Gabriela Bordan, que ela diz assim, que o Rogério tinha comentado no ano passado que aguardava ainda a posição política da CNN Brasil. Agora, qual é a sua impressão sobre a CNN, Rogério? Ela quer que você fale um pouquinho de como que você está mapeando a política, vamos chamar assim, ideológica do veículo. Ana Costa, como os debatedores enxergam a cobertura matinal do Palácio? Mesmo com tantas agressões do presidente à mídia diariamente, muitos questionam se não seria o caso de deixar de cobrir esse momento inicial. Ou seja, parar de dar palanque a essas agressões aos jornalistas. O que vocês pensam sobre isso? José Anderson Freire Sandes, o jornalismo dialoga com instituições. Mas se nossas instituições são tão falhas desde o início da República, a culpa é dos jornalistas profissionais? Também uma reflexão. No Brasil, Eliette Weitzman diz, sem sindicatos, desmobilizados politicamente, os jovens repórteres são especialmente invisíveis e substituíveis para os executivos das redações. O que vocês pensam sobre isso? Dessa precariedade da profissão associada também a uma ausência de lealdade de conflito por meio da sindicalização ou de organizações da sociedade civil que possam defender a figura do jornalista. Questão aqui também, de novo, sobre fontes oficiais, né? Como utilizar dados sobre o Covid-19 nas notícias? A solução seria lembrar os leitores que têm limitações e incertezas nos números? Essa seria a melhor prática por parte da cobertura dos jornalistas? Enfim, eu acho que já são muitas questões. Tem também aqui alguns apontamentos sobre a questão dos fake news. Acho que para fechar, que daí os dois podem comentar a questão de como vocês pensam o fato das fake news gerarem tanto engajamento nas pessoas, né? Ao mesmo tempo que existe um conteúdo de qualidade, bem elaborado, que muitas vezes não tem atenção do público. O que faz com que as pessoas se engajem tanto nas fake news? Eu passo a palavra para a Silvia novamente, depois Rogério, e aí, se possível, também já tecer as considerações finais, e aí eu fecho com os agradecimentos. Tá, eu vou, então, começar pelo fim e dizer que o engajamento é justamente o que mais as redes, né, quer dizer, essas mídias sociais e as redes que decorrem delas promove, né? Ou seja, o engajamento é diferente de você ter o discernimento do que é verdadeiro ou falso. Acho que aí é uma discussão longa que diz respeito à questão da credibilidade, como eu citei no início, ou melhor, na verdade, no fim da minha intervenção aqui, que é entender por que as pessoas acreditam no que acreditam, por que elas desejam. Na verdade, assim, todo o processo que eu venho acompanhando de tentativa de esclarecimento, tentativa de se orientar as pessoas para discernir o verdadeiro do falso e fazer aqueles manuais, aquelas coisas que tantas vezes já se produziu e se divulga e tudo mais, teria que partir de um pressuposto que eu acho que é central, que é
para esse esclarecimento, você precisaria de um público igualmente esclarecido, no sentido do ministro, ou seja, de um público que desejasse, que soubesse que é ignorante e desejasse saber a informação verdadeira. Então, esse é um pressuposto. Eu não sei se esse pressuposto está dado. Acho que, pelo contrário, não está. É muito mais sedutor, é muito mais confortável e muito mais apaziguador você reiterar suas crenças. A questão, portanto, então, é anterior ainda a saber como é que essas crenças são produzidas e cultivadas e sedimentadas. As pessoas vão buscar aquilo em que elas acreditam, não vão buscar aquilo que pode perturbar as certezas que elas têm, não é? Então, é mais fácil acreditar. E aí tem aquela coisa da fidelidade. Por isso que eu falei, a intervenção do Antônio Guterres, da ONU, dizer que precisamos combater a outra epidemia, que é a epidemia da desinformação, a partir da confiança na ciência. Tudo bem, até aí a gente pode considerar que a ciência é um saber específico, especializado, que você tem que reconhecer, mas aí é outra coisa, a confiança nas autoridades, aí já é meio complicado, porque as autoridades, né, é sempre duvidoso o que elas pretendem, que interesses políticos estão permeando aí a intervenção delas, e confiar nas outras pessoas. Ora, confiar nas outras pessoas é exatamente o que as pessoas fazem quando confiam nas fake news. Quando vem o famoso tio do pavê, o tio do churrasco, para dizer, olha, eu tenho aqui uma informação que se não for verdade, mas se for, quer dizer, se não for verdade, mas se for, e aí você já vai disseminando uma mentira, né? Então, quer dizer, você cria basicamente engajamento e não informação. E até porque, assim, é mais sedutor, né? A mentira costuma ser mais sedutora do que a verdade. O escândalo, ou então as soluções milagrosas e fáceis, etc. e tal. Em relação a essa outra questão, eu não sei se vou lembrar de todas, mas em relação à cobertura do Palácio, né? Quer dizer, na verdade, não é a cobertura do Palácio, é a cobertura do Chiqueirinho, né? É a cobertura daquela coisa humilhante que já foi definida na posse do Bolsonaro. Quero lembrar isso, né? O que foi a posse do Bolsonaro, como é que a imprensa se comportou ali. Alguma imprensa estrangeira se recusou e foi embora. A imprensa brasileira ficou lá o tempo todo humilhada e será humilhada até reagir. E ela não vai reagir. Primeiro, que os repórteres não têm coragem de reagir. E isso é uma coisa que eu acho que é central. Segundo, porque os seus chefes não têm coragem de reagir. Eles fazem notas de repúdio e tal, mas estão lá o tempo todo. Eu, francamente, acho que o certo seria, por exemplo, Orlando Brito, que foi agredido, Orlando Brito, velho repórter fotográfico, fez um relato interessante no Divergentes, né? Falando sobre a agressão que sofreu nesse episódio, quando o Bolsonaro, um desses episódios mais recentes do Bolsonaro, assolando aquela malta ali para reabrir o comércio, para dizer que agora ele não aguenta mais, que agora não tem mais negociação, que não sei o quê, a paciência acabou. A paciência acabou, eu quero dizer, meine Geduld ist zu enden. Isso é um discurso de quem? Do inspirador dele. O Hitler falou isso. Meine Geduld ist zu enden. A paciência acabou. Olha quanto tempo, né? É exatamente o mesmo discurso. Meine Geduld ist zu enden. Essa frase em alemão eu sei, não sei alemão, mas sei essa. O Orlando Brito disse, foi chamado lá e tal para saber se ele tinha sido realmente agredido, coisa e tal, faz o relato dele lá e recebe do Bolsonaro uma promessa de que, porque ele sugere, né? Passe a atender os repórteres numa coletiva decente, no Palácio e tal, como sempre foi. O Bolsonaro falou que ia fazer e, que surpresa, ele não cumpriu a promessa, já de noite no dia seguinte ele estava de novo naquela mesma história. Eu acho que é uma questão de amor próprio, de autorrespeito, é dizer, olha, eu não vou trabalhar nessas condições, ponto, é isso. É só isso. Não é dizer assim, mas o presidente sempre tem que ter cobertura. Eu também acho. Mesmo sendo essa coisa o presidente, tem que ter cobertura. A questão é o tipo de cobertura que se dá. E a questão é a pusilanimidade que existe nas empresas e nos repórteres. Porque também, caramba, se os repórteres forem solicitados ou estimulados, ou orientados, ou obrigados a pular da janela, a se jogar na linha do trem, eles vão fazer isso? Qual é o limite exatamente que existe para você dizer, não, daqui chega, eu não faço mais, né? Eu acho que é essa a questão. E para finalizar, a resposta para ele é que eu não sei responder, quer dizer, com tudo isso fragilizado, como é que a gente vai fazer? Eu francamente não sei, eu só sei assim, a única coisa que eu imagino, pelo menos diante das coisas como elas estão acontecendo, é que o jornalismo, quer dizer, a profissão de jornalista, se ela sobreviver, e eu espero que sobreviva, não vai ser como antes, não é? Eu acho que teria que se pensar, e já de longa data eu acho que isso deveria acontecer, da gente pensar em alternativas a esse mercado.
porque cada vez mais, quer dizer, a degradação que houve do tempo que eu trabalhava e do tempo que ela trabalhava, que eu fui colega dela no Globo, no JB, para o tempo atual, é assim, é brutal, é a falta de perspectiva de carreira, simplesmente. Você tem quem ainda está empregado numa redação, está empregado como PJ e está empregado pensando imediatamente em mudar, talvez até de ramo, mudar de profissão, porque não vê futuro naquilo. Então, caramba, é preciso considerar, se o jornalismo continua sendo fundamental para a vida social, para a democracia e tal, você precisa ver formas de alternativas a essa que vigora hoje, porque ela só degrada, ela fundamentalmente degrada. Os principais jornalistas ou estão fora, né, fazendo seu trabalho particularmente, ou estão, enfim, são exceções absolutas dentro desse mercado que está tomado por banalidades e por uma relação de uma precariedade tão grande que as pessoas nem se estimulam mais. E acho que, inclusive, faltam bastante pesquisas, inclusive, nesse campo, para saber como é que quem está entrando nesse ambiente, né, nesse mercado, o que esse pessoal tem como perspectiva, né? Eu acho que a precarização, tem algumas pesquisas realizadas sobre isso, e a precarização é evidente. Portanto, para ter uma alternativa a isso, precisaria ter assim, um mínimo de acordo em relação a como sobreviver num outro ambiente, que não seja o ambiente das empresas tradicionais. É isso. Bem, tentando, né, seguir também o roteiro aqui, me perguntam da CNN. Olha, o que eu venho observando da cobertura, uma cobertura flácida, extremamente amistosa com o poder, autocelebrativa, e se perde uma oportunidade histórica de fazer jornalismo, né? Quer dizer, você chega com uma grife importante, do ponto de vista jornalístico, com um casting grande, milionário, com muita gente em diversas frentes e com a possibilidade de fazer um jornalismo combativo diante de um governo que merece uma cobertura que seja combativa. E não é o que a gente vem fazendo, né? Eu estou surpreso com isso? Não estou surpreso, porque desde o começo, né, se falava quem ia dirigir o canal e quem ia ser o dono do canal. Então, de onde menos a gente espera que venham as coisas, onde, né, de onde nada se pode esperar que elas venham mesmo, né? A questão de deixar de cobrir o cercadinho ou não. Há um bom tempo venho defendendo que os jornalistas não devem cobrir o cercadinho. E qual que é o meu ponto de vista? Ora, a presidência da República tem condições logísticas, operacionais, de oferecer um lugar para que haja o quê? O encontro do presidente com jornalistas sem claque. Né? Tem condições para isso, mas a presidência não quer. Eu tenho defendido que os jornalistas devem abandonar isso, mas eu tenho conversado com FENAGE, falei com a Abrage, falei com alguns jornalistas que cobrem ali o cercadinho, que são ex-alunos nossos, e a situação é muito mais complicada. Em alguns momentos, por exemplo, a FENAGE tentou fazer um termo né, um acordo, uma conduta entre GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a SECOM, as empresas de comunicação, para que houvesse o quê? Houvesse um acordo, para que os jornalistas não ficassem submetidos àquele tipo de, não só constrangimento, mas risco físico. Tem jornalista ali com risco físico de apanhar, e pode apanhar, isso pode acontecer, certo? Mas isso não prosperou. A gente precisa lembrar que a grande maioria dos jornalistas que estão cobrindo ali são jornalistas de empresas cujas sedes não estão em Brasília, estão em São Paulo ou no Rio. Então, as chefias estão distantes desse temor dos jornalistas. E esse temor não tem chegado, muitas vezes, às chefias. Então, é muito complexa a situação. Né? Eu ainda continuo defendendo que é necessário que haja outro tipo de cobertura. Né? Mas entre os próprios jornalistas com quem conversei, há o entendimento de que eles devem cobrir o governo. Fazer o quê? A Eliette fala, né? Sem sindicatos a coisa fica difícil. Sim, fica muito difícil. Né? Há uma fragmentação, né,
da categoria, há uma fragilização da luta, a luta passa a ser o quê? Passa a ser individual, cada um por si, né? E não dá para ser assim. Felizmente, ultimamente a gente vem observando o retorno de algumas categorias que pareciam enterradas. Estamos voltando a discutir o quê? Manipulação. Estamos voltando a discutir o quê? Luta de classes. Precisamos voltar a falar sobre luta de classes nos nossos cursos de jornalismo. Precisamos voltar, e a gente fala isso bastante lá no jornalismo na UFSC, né? Tanto que boa parte da imprensa nos taxa de esquerdistas ou coisas do tipo. Não se trata de esquerdismo, se trata de um fato da realidade. Existe uma luta de classes, existem classes, existe uma disputa por poder, existe opressão, existe acumulação do capital, existe exploração da força de trabalho dos outros. E isso é necessário ser discutido. E é necessário que a gente volte a discutir saídas coletivas. Em um texto que eu escrevi no Objetos já há algum tempo, sobre a cobertura do cercadinho, eu dizia o seguinte, que um bom lugar para se discutir a volta das condições de dignidade da cobertura eram os sindicatos e as associações classistas. É lá que a gente pode pensar soluções, por exemplo, né? Alguém pergunta, né, como utilizar os dados, né? Apenas apontar para o público que há limitação desses dados? Sim, é uma maneira franca de se dirigir ao público. Ora, os dados que nós temos são precários porque eles não foram atualizados, porque as secretarias não nos repassaram, mas também, por outro lado, é necessário buscar alternativas de coleta paralela de dados. Eu quero citar 2 exemplos de mídia independente. Isso é feito por 1, 2, 3, às vezes, profissionais. O primeiro exemplo que eu cito é do Lagon Data, do Marcelo Soares. O Marcelo Soares tem feito um trabalho muito importante de fazer uma raspagem de dados em bancos de dados de secretarias estaduais e municipais para ter, né, dados sobre isso, né? As pessoas podem contratar o Marcelo, podem se associar ao Marcelo para usar esse tipo de dado. Um segundo exemplo que eu dou é o do Bril, que é feito aqui em Florianópolis, pelo Breno Costa e pelo Lúcio Lambranho. Eles têm uma newsletter chamada Real Oficial, que escrutina, que faz um pente fino no Diário Oficial. E eles têm feito isso muito sobre a Covid. Ora, e eles oferecem isso de mão cheia, né? Para que os veículos de comunicação possam cobrir a Covid, para ver políticas públicas, decisões e por aí vai. Eu acho que é necessário que nós sejamos um pouco mais flexíveis e receptivos para, muitas vezes, operar colaborativamente, em pool, em consórcios, para que a gente possa fazer coberturas mais robustas, mais confiáveis, com mais dados. E, para encerrar, falando de fake news, por que fake news engaja as coisas? Márcia Benetti estava dizendo ali, ora, porque, né, nos comentários do chat no YouTube, ora, porque mobiliza os sentidos mais primários, raiva, medo, sim, tudo isso, né? Mobiliza também o quê? O viés de confirmação, né? As pessoas vão buscar confirmar o que acreditam, confirmar as suas crenças naquelas fontes de informação, mesmo que sejam falsas, daquilo que recebem, né? Tem um outro efeito, que é o efeito de terceira pessoa, de acreditar que as fake news afetam o outro e não afeta a gente. Então, é muito complexo. Eu acho que as fake news são um mal terrível, mas, por outro lado, são um momento extraordinário para a gente pesquisar jornalismo, para a gente discutir jornalismo, porque antes a gente discutia o quê? Modelo de negócio, que é importante. A gente discutiu o quê? Solução tecnológica, que também é importante. Mas agora a gente está discutindo o quê? Confiabilidade de fontes, veracidade da informação, conteúdo, credibilidade, relação com o público. Tudo isso está no cerne do jornalismo. Então, eu tento ver a coisa pelo copo meio cheio, como uma extraordinária oportunidade para a gente tentar fortalecer o jornalismo nesse sentido. Para fechar, eu quero agradecer a oportunidade de dialogar com vocês aí e estou à disposição. Caso alguma outra dúvida fique aí pendente, por favor, Rafael, Laura,
nos encaminhe. Gostaria de agradecer muito, em nome da SBPJOR, a participação do Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Silvia Moretson, atualmente na Universidade do Minho. Foi um debate muito bacana, a gente tem vontade até de ficar mais tempo aqui conversando, mas, e assim, inúmeras falas no nosso chat, eu gostaria de solicitar que vocês dessem depois uma olhada, não deu para a gente responder tudo, e também os comentários, elogios, né, recebemos muitos elogios também nesse espaço do chat, e agradecer imensamente vocês terem tirado tempo para a gente poder conversar um pouquinho. Falando aí em sindicato, logo mais tem mais um barulhaço para quem quiser aderir, puxado aí por vários sindicatos, inclusive o nosso, né, o ANDES, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Lembrando que essa atividade nossa continua semana que vem, a gente já em breve, nos próximos dias, deve soltar a divulgação dos nomes e da temática, né? Esse ciclo de hoje, né, o debate de hoje foi o Ética Jornalística e Desinformação em Tempos de Pandemia, vai ficar disponível aqui no nosso canal da SBPJOR, para todo mundo, quem quiser olhar, depois indicar, multiplicar. A gente teve uma participação muito, muito relevante, não perdemos ninguém no caminho, que é ótimo, mais de 100 pessoas aqui nos acompanhando até o final, isso deixa a gente muito feliz para pensar essas iniciativas, mesmo nesse contexto de isolamento, de manter esses debates importantes, tanto na semana passada quanto essa, em torno da questão da pandemia, enfim, no jornalismo. Agradecer também a participação, então, como eu disse, de todos que estavam conosco até agora. Um grande abraço para a Silvia lá em Portugal, um grande abraço para o Rogério em Floripa. A gente tem também o Gerson em Barcelona, foi lembrado aqui também, então tem gente em Nova York, em Barcelona, Portugal, né? Vitor mandou um abraço. Então a gente está com uma participação de gente aí dos 4 cantos do mundo. Acho que o Rogério já se despediu, Silvia também? Silvia quer falar alguma coisa? Eu esqueci de me despedir, desculpa. Então, estou me despedindo, agradecendo também, de novo, o convite e a participação de todos aí que prestigiaram esse debate, as perguntas, e o chat depois eu vou ver, porque eu não consigo muita coisa ao mesmo tempo, é que nem quem está começando a dirigir e vê que os carros todos estão querendo te atacar, né? Todos aqueles espelhos retrovisores, então não dá. Mas é isso, fiquei muito feliz de ter podido colaborar, e se tiver alguma questão, ou se alguém quiser depois continuar o diálogo, estamos aí hoje, sempre, enfim, enquanto sobrevivermos, porque a questão fundamental agora é sobreviver, depois a gente pensa no que vai acontecer, mas o principal é continuar vivo, né? É isso. Obrigada. Eu que agradeço, então, novamente, a participação de todos e todas, e uma boa noite para todo mundo. Um abraço para quem participou, para quem acompanhou, e peço aí para multiplicarem nas redes também o nosso vídeo, para ele ser acessado pelos estudantes e por todos que têm interesse nessa temática tão importante para os dias de hoje. Um abraço.